Pessoal, nós vamos começar uma série no canal sobre este livro, Os Segredos de Daniel, do Jacques Doucan. Tá? Esse livro maravilhoso que merece ser compartilhado. Tá? Jacques Doucan é doutor em língua e literatura hebraica pela Universidade de Estrasburgo e em exegese do Antigo Testamento pela Universidade Andrews. Então, esse livro, assim, primeiramente, o que eu mais gostei é em relação a diferença de profundidade em relação à análise de textos bíblicos quando a gente vai estudar Daniel. Muitos livros, quando a gente estuda de Daniel, principalmente na Igreja Adventista, eu sinto falta de uma profundidade, né, em relação às questões das palavras, do significado das palavras originais, né, de uma profundidade, algo maior ali no texto, né? E eu consegui encontrar isso nesse livro curtinho, pequeno, né, de fácil leitura. Ele é um livro profundo, né, mas é um livro também para leitura popular, né? Então eu achei que a linguagem que ele utilizou e a profundidade foi muito bacana, tá? Então, para a gente começar, né, ele começa aqui, antes de começar os capítulos, né, falando de algo que eu acho muito interessante. Ele comenta que o livro de Daniel ele não é um livro apenas para estudo de cristãos, né, que atingiu apenas o público cristão. Pelo contrário, né, ele cita aqui uma série de religiões que estudou, né, continua estudando o livro de Daniel. Então ele cita, por exemplo, aqui, historiador Flávio Joséfo, né, dizia que Daniel era um dos maiores profetas, enfim. Ele é mencionado na literatura intertestamentária, em lendas da época, no Talmud. Quer ver? O grande Maimônides aplicou as profecias de Daniel também. Ele fala do exegeta Rashi, líder da comunidade Saadia. O poeta e filósofo Nachmanides, também conhecido como Ramban. O político Abravanel, o humanista Loeb, um monte de nomes complicados, perdoem se eu errar algum aqui, né? Enfim, então ele cita vários em relação à questão do Alcorão dos muçulmanos, da religião de movimento Bahá'í, né? Filósofos como Baruch Spinoza, Carl Jung, Isaac Newton, até mesmo músicos, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver a universalidade da mensagem de Daniel. Então, ele começa esse livro mostrando a universalidade, aonde que o livro de Daniel conseguiu chegar com a sua mensagem, né? Ele é um livro extremamente interessante por conter símbolos, profecias, e ao mesmo tempo mensagens bem profundas, né? Muito bem. E ele fala, bom, sobretudo Daniel também é um livro religioso, porque ele fala de questões espirituais, né, em relação à questão de oração, né? É mostrado muito no livro de Daniel essa questão das orações. Outras questões aqui, por exemplo, ele fala, né, algumas ficam, olha só que interessante, ele fala assim, na verdade a estrutura do livro de Daniel apresenta uma íntima ligação entre o sobrenatural e o ritmo diário da oração. O livro menciona 7 orações. Algumas ficam implícitas por meio do gesto tradicional de prostrar-se voltado para Jerusalém. Outras são menos explícitas, né? Essas orações sempre se originam de eventos históricos na experiência humana, né? Então, ele fala aqui da oração dos 70 anos, né? Ali em relação ao que Jeremias tinha falado sobre quando que o povo voltaria do exílio, né? Enfim, então na Bíblia o encontro com o divino não implica separação do mundo real. Então em Daniel, pelo contrário, as duas experiências estão interrelacionadas. Acontecem coisas, eventos históricos, e isso é o panorama para o relacionamento com Deus, né? Que mais? Ele fala aqui que a espiritualidade de Daniel é profundamente humana, né? O livro
está recheado de poesia, artifícios literários como paralelismo, ecos, jogos de palavras e ritmo. Então, ele menciona aqui a beleza da escrita do livro de Daniel. Então, os livros bíblicos são muito interessantes pelas estruturas, você vê que existe muita... não foi escrito de qualquer jeito, né? Ou seja, foi muito bem pensado, né, antes de ter a versão final, tá? Que mais aqui? O livro de Daniel, com efeito, apela ao nosso raciocínio e inteligência. Não é só algo místico, né? Como alguns poderiam dizer. Pelo contrário, né? Ele apela para o raciocínio e inteligência, sendo um livro de sabedoria, contém reflexões profundas, né? Sobre a questão ética, a questão existencial. Muitos, inclusive, consideram o livro de Daniel como um livro de sabedoria, tá? Muito bem, pessoal. E finalizando aqui nossa primeira etapa, ele comenta aqui das questões matemáticas em relação às profecias, né? Isso aqui é algo muito interessante ver, questões numéricas. Isso é uma característica bem peculiar de Daniel, né? Essa questão dos números e dos dias, dos eventos, onde ele passa, né? Ali uma série de números, certo? Que mais, pessoal? Aqui, ele fala também, além da tradicional língua hebraica, Daniel usa o aramaico, né? O idioma internacional da época, como algumas palavras derivadas do antigo babilônico, acadiano, do persa e até do grego. Então, é um livro que tem vários idiomas ali, né? Essa pluralidade de idiomas do livro de Daniel é um exemplo singular de uma mensagem que rompe para além das fronteiras de Israel. Então, esse livro, né, não era destinado apenas ao povo judeu, mas, né, acabava, não se restringindo ali ao povo de Israel, certo? Muito bem. É uma obra histórica que faz referência ao passado, presente e futuro, né? E de beleza ímpar. O religioso e o místico, tanto quanto o cientista e filósofo, o judeu e o gentil, todos se sentem atraídos pelo seu conteúdo. O livro de Daniel é um universal e merece a atenção de todos. Então, né, nesse primeiro vídeo a gente falou um pouquinho aí do prefácio, da introdução, para no próximo vídeo a gente falar do capítulo 1, o estudo aqui do Jacques Ducan para o capítulo 1 de Daniel. Aguardo você no próximo vídeo.